Olá, meus cientistas. Aqui quem fala é o professor Valmir Ramos Leite e hoje a gente vai começar a falar da primeira aula dos sextos anos aí, né? O assunto é o tempo, né? Lembrando sempre, vão ter várias outras aulas que eu vou estar postando durante o mês aí. Essa é a primeira. E aqui a gente vai deixar bem claro hoje a necessidade de se calcular e medir o tempo. Lembra que toda sociedade construída hoje ela se baseia inicialmente em cálculos de tempo, né? Dentro do calendário há um relógio, né? E hoje a gente vai tentar discutir isso. Imaginem, meus cientistas, se ninguém hoje tivesse mais relógio, ou ninguém hoje tivesse calendário ou qualquer tipo de estrutura para marcar o intervalo de tempo. Imagina como a sociedade conhecida hoje se tornaria. Na verdade, seria um caos, né? Hoje, basicamente, a nossa vida ela é baseada em relógio. E o que a gente ia fazer? Imagina a seguinte coisa: toda a estrutura social, econômica, organizacional, sem relógio, sem nada, ou nenhuma forma de se calcular o tempo. Como que a gente ia saber, tipo, vamos ir para a escola, é um exemplo? Ou imaginem cientistas, ou como a gente ia saber se é a hora do recreio, né? Estou dando exemplo de escola aqui, que é mais comum de vocês. Momento de ir para casa, quando você saber o tempo certo disso, ou principalmente, imagina você saber até uma simples coisa como o dia do seu aniversário. Se nós não tivéssemos estruturas feitas para se calcular o intervalo de tempo, um simples encontro ou uma simples reunião seria quase impossível, porque você poderia chegar lá e a pessoa podia não ter chegado. A ideia de se calcular o tempo é que todas as pessoas saibam o tempo exatamente como está acontecendo. E o tempo ele começou a se organizar para isso, para as pessoas se orientarem, para as pessoas terem noção de intervalo, para todo mundo conseguir medir a passagem da vida. E o tempo ele começou a ser medido há muito tempo atrás, basicamente, pessoal, centenas e centenas de anos atrás. E desde os primórdios da civilização humana, o homem desenvolveu instrumentos, cada um deles com uma particularidade, mas todos eles com capacidade de marcar o tempo. O que a gente vai discutir hoje é um pouquinho desse histórico, falar um pouquinho do histórico dos medidores de tempo. Eu não posso falar do histórico dos medidores de tempo, cientista, sem antes eu não falar de um dos medidores do tempo mais fabulosos que eu conheço, que é o relógio solar. Ele foi inventado há mais ou menos 600 anos antes de Cristo, no Egito. E o interessante é que ele usa apenas a luz solar. E a observação de tempo é pela sombra, né? Então, à medida que a sombra vai mudando, a gente consegue registrar. O interessante é que você tem uma vaga, ampla quantidade de tipos de relógios solares, todos eles capazes de registrar o tempo. E o interessante, cientistas, é que é um relógio muito fácil e tranquilo de se fazer. Aqui é um exemplo, cientistas, né, de um relógio solar. Esse aqui eu fiz com os meus cientistas dos sextos anos. Tá? Se alguém estiver vendo aí, foi adorável fazer esse trabalho com vocês. Na qual, de um lado, você tem um leste, né? E do outro lado, o oeste. E aqui você vai ter um ponteiro central, né? Você vai virar o relógio para o lado leste, a outra parte vai ficar para o lado oeste. E você vai se basear na sombra do relógio. Aqui é um exemplo, ó. Eu estou usando o celular. Toda vez que o sol nasce, é 6 horas desse lado. E à medida, cientistas, ó, que o relógio vai subindo, olha o que acontece, ó. 7 horas, 8 horas, 9 horas, ó, 9 e meia, lá, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, meio-dia. Toda vez que o relógio fica certinho, é sinal que o sol está aqui em cima. E aí vai passando, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E aí, cientistas, esse relógio solar ele marca não com exata precisão igual um relógio digital ou um relógio atômico, mas ele mostra certinho aí, ou pelo menos com a noção das horas aí, né? Interessante ele. Passando a sequência aí, nós temos o relógio d'água, né? Ele era usado à noite devido ao relógio normal não funcionar, o relógio solar não funcionava bem. Ele foi inventado quase na mesma época, basicamente ele era uma vasilha com vários furos, essa vasilha cheia de água e o intervalo de tempo era calculado pelo tempo que ia demorar para o gotejamento do balde. Aqui é uma foto real, né, Aqui é como eles funcionavam, né?
Existiam vários relógios de água, alguns demoravam 12 horas, outros demoravam 3 horas. Todos eles eram usados para se calcular o tempo. Um outro objeto muito usado, né, naquela época era a ampulheta, que ela foi inventada no século VIII aí pelo Luitpold. Basicamente ela consistia em duas ampolas cheias de areia. Essas ampolas estavam conectadas por um furo e o tempo era medido pelo intervalo que a areia demorava para sair de um ponto e para o outro. Eu acho muito bonitas as ampulhetas, mas entre uma ampulheta e um relógio do sol, eu ainda prefiro o relógio do sol, porque dá para você ter uma noção das horas. Uma ampulheta, por mais boa que seja, ela marca pequenos intervalos de tempo, né? Ela não seria funcional durante o dia inteiro. Um outro relógio muito usado aí é o relógio de corda. Ele foi inventado no ano 725 por um chinês chamado I Ching. Basicamente, esse relógio tinha 42 engrenagens, né, com 60 baldes de água, e cada balde equivalia a um segundo. Imagina que cada balde, né, fazia um movimento que mudava uma engrenagem. Toda vez que essa engrenagem mudava 60 vezes, ela mudava um outro mecanismo que equivalia a um minuto. Esse relógio era descomunalmente grande. Mas esse relógio vale a pena ser citado aqui, já que foi a partir desse sistema de engrenagens que ao longo dos anos foi sendo melhorado, até chegar aos relógios atuais, né? O interessante é que se vocês pesquisarem a história do relógio, você vai ver que não foi só o I Ching, né? Teve indianos que melhoraram o processo, né? E a gente vai. Chegando agora ao relógio de pêndulo, né? Ele foi inventado em 1657. Esse relógio é muito conhecido aí, né? Ele foi inventado pelo holandês Christian Huygens. Basicamente, cientistas, esse relógio ele usava um pêndulo que ia e voltava, ia e voltava. E o Christian Huygens, esse cara que aparece aí na foto, percebeu que toda vez que o pêndulo ia e voltava, dava meio que um intervalo de um segundo. Ele conectou isso numa engrenagem com 60 dentes. Toda vez que ia e voltava, mudava uma. Ia e voltava, de novo mudava. Quando mudava os 60 dentes, mudava uma outra que equivalia a um minuto. E aí você tinha um sistema de engrenagens muito legal. Esse relógio, ele é muito conhecido aí, né? Ele é muito antigo, né? Lembra que esse sistema de pêndulo que vai e que volta, meio que consegue dar aí a ideia, né? De tempo. O outro relógio foi o relógio elétrico, né? Que ele foi inventado em 1830, né? Pelo físico Giuseppe Zamboni. Basicamente, esse relógio ele se baseia em ímãs, né? Ele basicamente ele percebeu o relógio de pêndulo e percebeu que os ímãs eles se repeliam, então ele podia fazer algo parecido, menor, só que com ímãs. Ele ia pegar um pêndulo que também é um ímã e colocar entre dois ímãs. Toda vez que esse pêndulo chegasse perto de um ímã, ele ia ser repelido. Repelindo, voltando, repelindo e voltando. Ou seja, ele teria um movimento sequencial dado pela eletricidade do ímã, e esse movimento sequencial automaticamente podia ser usado para marcar o tempo. A foto aí desse grande cientista, muito importante também para a ciência, né? E em cientistas, o interessante é que esse relógio elétrico, a foto aí que vocês vejam do primeiro relógio elétrico que ele fez, basicamente é um ímã sendo empurrado por outro ímã. Toda vez que esse ímã é empurrado, ele é jogado para o outro lado. Quando ele chega do outro lado, o outro ímã empurra ele de volta. É como se fosse um bobinho sendo empurrado aí, né? Aí agora nós temos o relógio digital, né? Ele é mais atual. Ele foi inventado em 1957 pelo um cara muito conhecido fora aí, né? Conhecido como Yoshiro Nakamatsu, né? Esse cara, pessoal, ele é sensacional, né? Ele basicamente é considerado só o maior inventor do mundo, né? Ele, patenteado no nome dele, tem mais de 3 mil invenções, né? A falar, ah, nossa, mas 3 mil invenções boas, usadas por nós, né? Esse cara, ele pegou o relógio elétrico e percebeu que conseguia usar isso num sistema digital. Então, basicamente, esse cara que vocês estão vendo aí, pessoal, ele é vivo até hoje e ele é sensacionalmente brilhante. Ele desenvolveu todo o sistema de display digital que se conhece. O sistema de display digital que você tem na sua TV, no seu celular, no seu carro, ou no seu relógio, ou na sua moto, na sua calculadora, pessoal. Ele foi o cara que desenvolveu isso. E, pessoal, desculpa falar a palavra aí, né? O nosso Brasil aqui, todo mundo fala tanto do jogador de futebol lá que muda a cor do cabelo, né? Todo mundo fica falando. Mas um cara sensacional igual a ele aí, que mudou o mundo e que torna a nossa vida melhor, ninguém fala. Outro relógio é o relógio atômico. Ele foi inventado em 1949, né, por Louis Eisen. Esse cara, desculpa falar a palavra, pessoal, ele é perfeccionista. Ele percebeu que os elementos químicos liberavam energia e de uma forma sequencial.
né? Principalmente o Césio. Então ele desenvolveu basicamente, pessoal, o relógio mais preciso do mundo, né? Esse relógio é tão preciso, cientistas, que ele só vai atrasar 1 segundo a cada 5 milhões de anos. Então você tem um relógio que basicamente só vai atrasar quando toda a humanidade não existir mais, né? Aí é uma foto dele, né? A foto do livro dele, né? O aniversário aí do relógio atômico, né? Esse cara, ele já não é mais vivo, né? Mas ele contribui muito, né? O relógio atômico é tão importante, pessoal, que a maior parte dos sistemas hoje usam o relógio atômico para sempre manter os relógios atualizados no horário certo, né? Os nossos relógios dos celulares aí, um exemplo aí, vocês podem ver que toda vez que tem mudança de horário, eles sempre se acertam, né? Porque tem um relógio atômico aí para fazer esse processo, né? Muito interessante, né? O relógio atômico também foi aperfeiçoado, né? E aí, à medida do tempo, ele foi ficando menor. Cientistas, espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha aí, tá? Uma aulinha bem simplesinha, desculpa eu tô com a voz meio rouca, tá? Se gostaram, dá um joinha aí pra gente, que precisa muito. E qualquer dúvida, não deixem de perguntar. Abraço para todos e se cuidem.